tema deste argumento é a redução da maioridade penal. Sobre o assunto, eu converso agora com o senador Aloísio Nunes Ferreira. Senador, esse tema não é novo aqui no Congresso, mas a gente volta a discuti-lo porque recentemente uma proposta de emenda à Constituição de sua autoria, ela foi rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça. Eu queria que primeiro que o senhor explicasse como é que funcionaria, caso se tornasse lei, a PEC 33 de 2012 de sua autoria. Pois não. Essa PEC, proposta de emenda à Constituição número 33 de 2012, até o nosso telespectador poderá consultar o site do Senado, essa proposta minha, ela mantém a regra geral da maioridade penal aos 18 anos, é o que está previsto na Constituição. Mas ela abre uma exceção. Que exceção é essa? A exceção de crimes muito graves, cometidos por adolescentes acima de 16 anos e que cometem crimes chamados crimes hediondos. São atos infracionais, que esse é o termo que se usa no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas que são, na verdade, crimes hediondos, como, por exemplo, o que são crimes hediondos? São crimes que a própria Constituição brasileira considera que devam merecer uma punição particularmente grave, rigorosa. Não podem ser anistiados, não podem ter objeto de graça, né? Enfim, são crimes como homicídio qualificado, homicídio cometido com um método particularmente cruel, como fogo, por exemplo. Esse índio, aqui em Brasília, alguns anos atrás, tocaram fogo no corpo de um indígena que dormia no abrigo de ônibus. Então, homicídio praticado com fogo, com explosivo, com método traiçoeiro que impeça a vítima de se defender. Estupro de vulnerável, estupro de pessoas incapazes, latrocínio, quando você rouba, mata para roubar. Então, nesses casos particularmente graves, o juiz poderá aplicar a lei penal. Poderá se, mediante uma averiguação que ele vai proceder, o juiz da infância e da adolescência, a pedido do Ministério Público que atua nessa área, proceder a uma investigação para saber, em primeiro lugar, se aquela pessoa tem condições de entender a gravidade do que ela fez, tem condições de compreender que o seu ato é um ato delituoso. Em segundo lugar, levar em conta os antecedentes, saber se é uma pessoa que reincidiu, que já praticou vários crimes dessa natureza, levar em conta também o seu histórico familiar, em condições em que ele foi criado, foi educado. Se ele, depois desse análise, o juiz concluir que esta pessoa tem condição de responder pelos seus atos, ele pode aplicar a lei penal. E, nesse caso, sendo condenado, esse adolescente vai cumprir pena no estabelecimento prisional à parte dos adultos. Ele não vai se misturar nem com os adultos e nem com os adolescentes que praticaram atos infracionais menos graves. É uma forma de você... Seriam criados, então, locais específicos? Específicos para eles, entendeu? Onde você aplicaria uma pena que seria maior do que a privação máxima de liberdade, a internação máxima prevista na UECA, que hoje é de 3 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa privação não poderá ser superior a 3 anos, é a lei atual. Se aplicar a lei penal, poderá ser superior. Em alguns casos, acho que realmente, para que você possa dar uma resposta que venha, inclusive, a intimidar, a prevenir, prevenir pela intimidação. Olha, não faça isso, porque você vai preso. Nesses casos, então, ele passaria por um período maior, poderia passar por um período maior de privação da liberdade, mas no estabelecimento à parte, não com os presos, digamos, adultos. É essa a proposta. Então, você tem a regra geral, que se mantém, 18 anos, mas nesses casos, porque, veja, não é mais possível, entendeu? Quer dizer, o adolescente, hoje, a partir de 16 anos, pode votar, ele pode fazer o seu testamento, o seu testemunho é válido em juízo, ele pode se emancipar, se tiver economia própria, pode tem se vários casar. Direitos, mas então, os deveres... Em alguns casos, não tem jeito. Veja, o dia todo se tem notícias de casos muito graves. Hoje mesmo, está nos jornais aqui de Brasília, em manchete, um caso de um rapaz que matou para roubar, um latrocínio, 2 dias antes de fazer 18 anos.
Então, o máximo que se poderá, e é um reincidente, hein? O máximo que poderá acontecer com ele é ficar 3 anos no estabelecimento socioeducativo, misturado com outros adolescentes que, na verdade, às vezes estão lá por infração mais leve. Mais simples, né? Mais simples. Senador, mesmo com todos esses fatores, o projeto não foi aprovado na CCJ. Por que essa resistência? Eu não sei, sinceramente eu não sei. Na verdade, ali na comissão da reunião do CCJ, o governo da presidente Dilma atuou muito duramente para impedir a aprovação. Isso ficou visível através da atuação do líder do governo, que fez tudo o que estava ao seu alcance, atendendo, evidentemente, a orientação da presidente da República para impedir a votação, independentemente do ponto de vista dele, que eu acho até que ele é contra mesmo, por razões que são dele, que eu respeito. Mas a presidente entrou firme no assunto para impedir a aprovação, para levar à rejeição. Mas eu vou levar o assunto para o plenário. Eu já tenho o número de assinaturas de senadores que permite que eu leve essa questão para ser decidida por um colégio, por um mais amplo, que é o plenário da Casa. Eu acho que é um problema. Essa questão está na cabeça de todos. E o Senado, os senadores, são representantes da sociedade. É claro que eu não vou sair por aí só legislando porque determinados temas são populares, etc. Não se trata disso, mas se trata de dar resposta a um problema real e um problema grave. Um clamor da sociedade, né? É um clamor que existe, justificado, e a resposta que eu dou é uma resposta moderada, é uma resposta cautelosa, né? De modo que eu tenho muita esperança de que isso possa ser aprovado no plenário. Senador Aloysio, só fazendo a questão do advogado do diabo, os setores dos direitos humanos dizem que na verdade, o ECA responde de maneira adequada a essas situações. O que é que o senhor diz desses defensores de que não, a maioridade penal tem que ser mantida como está hoje, a partir dos 18 anos? Bem, eu acho que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei muito boa, uma lei que em grande parte não é aplicada. Essa é a realidade dos fatos. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente não trata apenas dos atos infracionais. Ela trata de uma série de questões, de direitos, de saúde, de família alternativa quando a criança é abandonada, de escola, de prevenção, uma série de ações que levem à prevenção desses desvios de conduta. Enfim, são ações que estão previstas no Estatuto, mas que infelizmente não são aplicadas, porque em grande parte elas dependem dos estados e dos municípios, sobretudo, dos municípios, né? Essas questões de prevenção, de cuidados, têm que ser basicamente levadas a efeito pelos prefeitos municipais. Infelizmente, como isso não dá muito voto, essa aqui é a verdade, as pessoas não tratam desse assunto. Agora, no que diz respeito a punições, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele prevê uma série de punições, já a partir dos 12 anos, que começam com advertência e vão aumentando a sua gravidade, o seu rigor, até chegar à internação, né? A internação no estabelecimento socioeducativo. Acontece que essa internação ela não pode durar mais do que 3 anos. Aos 21 anos, o adolescente é necessariamente posto em liberdade, né? E essa privação, essa internação se dá no estabelecimento socioeducativo em que convivem hoje adolescentes que cometeram atos infracionais, que na verdade são crimes hediondos, com adolescentes que não têm esse tipo de conduta, que na verdade têm uma conduta, poderão ficar no máximo 3 anos, mas poderão sair daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Então, hoje o sistema leva a mistura desses 2 tipos de situações. Eu acho que em alguns casos, realmente, esses casos graves a que me referi, é preciso uma punição mais pesada, a aplicação da lei penal num estabelecimento à parte, até para proteger esse próprio adolescente do ambiente criminoso em que ele cresceu, em que ele foi criado, cujos valores ele assimilou. Perfeito, muito obrigado pela entrevista, senador Aloysio Nunes Ferreira. Eu que agradeço. Você pode sugerir temas para o argumento pelo telefone do Alô Senado, 0800 61 2211 e também no site da TV Senado na internet, www.senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.